Povo de Deus, bom dia, paz seja convosco. Que nesse domingo Deus possa entrar na tua casa, Deus possa entrar na tua família. Que nesse domingo a gente possa cultuar ao Senhor, a gente possa render graças a Ele, a gente possa reunir a nossa família e juntos ir cultuarmos a Deus. E nesta manhã eu quero estudar a palavra, eu quero abrir a palavra com você. E nesta manhã eu quero falar um pouquinho a respeito de fé. Porque se a gente parar numa rua onde tem pessoas e a gente fizer um questionamento, você tem fé? Todas as pessoas vão dizer que tem fé. Mas fé em quê? O que é fé? O que é fé para você? O que você entende por fé? E por que nós precisamos ter fé? A Bíblia nos ensina que fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a certeza que vai acontecer em nossa vida. Isso é fé. Fé é não andar por aquilo que a gente vê, mas a gente andar por aquilo que a gente crê. Os meus olhos não estão vendo ainda, mas no meu coração eu já tenho a certeza que Deus preparou para mim. Então isso é a fé que Deus exige de nós. E a fé é tão importante que o próprio Deus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso saber o que é fé, eu preciso ter fé, porque sem fé é impossível eu agradar a Deus. E como que eu adquiro fé? Como que eu começo a ter fé? A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você quer aumentar a tua fé, se você quiser acrescentar a sua fé, ouça a palavra, ouça mais a palavra, medite mais na palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouvir, mais fé você vai adquirir, mais fé você vai ter. E com a fé nós podemos agradar a Deus. Com fé no nosso coração nós vamos agradar ao nosso Deus. E olha que coisa interessante, meus irmãos, o Senhor não exige de nós uma fé grande. O Senhor disse: se a nossa fé for no mínimo do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos fazer grandes coisas com uma fé mínima. Se com uma fé mínima, com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso mandar esse monte sair daqui e ele vai para lá, agora imagina se eu der ouvido à palavra de uma forma que a minha fé venha ser acrescida. Quantas coisas a gente pode fazer pela fé. Então é muito importante que você dê ouvido, que você preste atenção, que você saiba o que é fé, porque você precisa ter fé. E qual o tamanho da fé que Deus exige? Deus exige o mínimo. Deus não está pedindo coisas que você não pode fazer. Deus não está pedindo algo que a gente não pode entregar para Ele. Ele disse que tem que ser no mínimo do tamanho de um grão de mostarda. E um dia Jesus falou assim para os seus discípulos: será que quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé na terra? Será que ele vai encontrar fé na terra? Ele tem que encontrar, por isso que nós temos que estudar, por isso que eu peço um pouquinho da tua atenção. Pare um pouquinho aí, pense, será? O que é fé? Por que eu preciso ter fé? Como que eu vou adquirir a fé? Então tudo isso nós já aprendemos. Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a certeza que eu tenho no meu coração que Deus já preparou para mim. A maneira de adquirir fé é dando ouvido à palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por que eu preciso ter fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Estão entendendo? Estão entendendo a respeito da fé? É muito importante a gente compreender, a gente ter compreensão. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Mas glória a Deus que o Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência, ele nos ensina todas as coisas. E nesta manhã eu creio que é Ele que está aqui direcionando esse estudo, direcionando essa palavra,
e com certeza essa palavra pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa vida. E o apóstolo Tiago, ele diz uma palavra que às vezes intriga a gente. Ele diz assim, que sem obras a fé é morta. Não adianta eu ter fé se eu não tiver obras. A falta de obras pode matar a minha fé, pode impedir a minha fé de agir. E agora, o que nós devemos fazer? Tem muitas pessoas que por falta de entendimento, eles saem por aí fazendo doações, doando sacolão, doando agasalho, doando alimento. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte da vida cristã. Tudo isso faz parte, mas eu não posso dar um sacolão, eu não posso ajudar alguém para eu ser salvo. Eu tenho que ajudar pessoas porque eu já sou salvo. E todo salvo tem amor no coração. Todo salvo não consegue ver uma pessoa passando necessidade e ficar de braços cruzados. Tem pessoas que acham que por fazer uma boa ação, os pecados vão ser perdoados. E eu entendo que não é essas obras que Tiago estava falando. Eu acredito que não é essas obras. A assistência social precisa acontecer. Porque a Bíblia nos ensina, amai uns aos outros como eu vos amei. A Bíblia nos ensina, ele diz, e o segundo mandamento é igual a esse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo ajuda, quem ama o próximo estende as mãos. Mas nós estamos falando de fé e nós estamos falando de obra. Mas glória a Deus que a Bíblia explica a Bíblia. Eu fico maravilhado com a palavra. Todas as vezes que eu abro a palavra, eu fico emocionado, porque a palavra mudou a minha vida, a palavra mudou a minha maneira de pensar. A palavra abriu os horizontes. E lá no livro de 2 Pedro, Pedro nos esclarece. Pedro nos esclarece que tipo de obras eu preciso ter para que a minha fé não venha a ser morta, para que a minha fé venha a ser uma fé operante, para que a minha fé venha realizar, gerar vida, realizar milagres, realizar salvação. Olha lá o que está escrito no livro de 2 Pedro, ele diz assim, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Então o apóstolo Pedro, ele vem dizer para nós, ele fala para nós, e vós também, pondo nisso toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Então ele pede, ele não diz que é para a gente fazer de qualquer forma, ele diz para a gente ser diligente, para a gente ser minucioso. Ele diz aqui para a gente ter tato, para a gente ter tino. Ele fala, e vós, ponde nisso toda a vossa diligência. O que ele está querendo dizer? Ocupe o seu tempo aprendendo sobre a tua fé. Porque somente com a tua fé você vai agradar a Deus. E aqui ele diz, a primeira obra, ele diz, acrescentai à vossa fé a virtude. E o que nós entendemos por virtude? Se a gente for pegar um dicionário, irmãos, virtude vai ter vários significados de virtudes. Virtudes vai vir de qualidades, de tantas coisas. Mas hoje aqui nesse estudo, eu quero falar específico do poder de Deus. Aqui ele está falando, irmãos, virtude, acrescente à tua fé o poder de Deus. Porque o Senhor Jesus disse assim, eis que te dou poder, autoridade e poder, para pisar em serpentes e em escorpiões. Eis que te dou autoridade, eu te dou poder. Então nós precisamos acrescentar
esse poder que Jesus Cristo nos confere, acrescentar a nossa fé. Porque não adianta eu dizer que tem fé e eu não acreditar em milagres, eu não acreditar que Deus é soberano, é eu não acreditar que Deus pode realizar o impossível na minha vida. Eu não posso dizer que tem fé e eu não acreditar que Jesus disse que no nome dele eu faria as obras que ele fez e faria maiores ainda, porque ele ia para o Pai. Está entendendo? Estão entendendo? Então a primeira obra que precisa ser acrescentada à nossa fé é a virtude. E virtude é o poder de Deus. E ele continua dizendo: acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Olha só, meus irmãos, olha só, meus amigos, precisamos acrescentar na nossa fé a virtude, que é o poder de Deus. Mas não dá para eu usar o poder de Deus de uma maneira cega. Eu preciso acrescentar o conhecimento. E como eu adquiro conhecimento? Estudando, lendo, pesquisando, ouvindo pessoas mais experientes que eu. Eu preciso adicionar o conhecimento. Eu não posso chegar de uma maneira cega, porque Jesus disse: como que um cego vai guiar outro cego? Eu preciso ter conhecimento. Nós precisamos acrescentar à nossa fé o conhecimento. Então procure ler, procure estudar. Gaste um tempo estudando, gaste um tempo fazendo devocional. Aprenda de Deus. Deus está preparado para te ensinar. Ele disse: eu não deixarei órfão, eu enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vos ensinará todas as coisas. Então acrescente, adquira a fé, acrescente o poder de Deus, mas acrescente também o conhecimento. E ele continua dizendo, ele continua falando aqui, olha lá: e ao conhecimento a temperança. Olha que interessante, irmãos, olha que legal. Ele vem dizendo as obras que precisam ser acrescentadas à nossa fé: poder de Deus, conhecimento e temperança. Irmãos, quantas pessoas dizem que têm fé, quantas pessoas se diz cristã, mas não tem autocontrole. Quantas pessoas pregam, ensinam, mas não tem domínio próprio. Pessoas que falham, pessoas que se decepcionam, porque não têm domínio próprio. Então aqui o Espírito Santo está dizendo: acrescente a temperança, acrescente o domínio próprio sobre a sua fé. Todo cristão precisa ser equilibrado. Por isso que Jesus disse que nós somos o sal da terra. O sal precisa ter um equilíbrio, ele não pode ser de menos, mas ele não pode ser de mais. Então aqui ele está falando: acrescente a temperança, acrescente o domínio próprio. Quantas pessoas perdem a bênção? Quantas pessoas deixam de conquistar algo porque a bênção estava pertinho, a porta estava se abrindo, mas a falta de domínio próprio faz e tudo por água abaixo. Então preste atenção, de repente isso já aconteceu com você. De repente a falta de domínio próprio, a falta de silenciar naquele momento, fez você perder a tua bênção. Mas hoje Deus está aqui para nos dar uma segunda oportunidade, nos dar uma segunda chance. Ele está nos ensinando como a nossa fé vai gerar milagre. Amém, irmãos? Estão entendendo até aí? Estão entendendo o propósito de Deus? Acrescentar a temperança, o domínio próprio. O que mais ele diz aqui? E ao domínio e à temperança, a paciência. Ele pede para a gente acrescentar a paciência. Paciência é saber esperar. O salmista dizia: esperei com paciência no Senhor,
e Ele me ouviu e Ele mudou a minha história. Tem pessoas que querem as coisas para ontem. Tem pessoas, irmãos, que está passando por uma grande dificuldade, por uma grande necessidade, que ela não consegue mais esperar. Mas o Senhor está falando aqui: acrescente a paciência. Acrescentar a paciência é saber o momento da gente falar e o momento da gente ouvir. Tem pessoas que só sabem falar, tem pessoas que não conseguem ouvir. Então nós precisamos, irmãos, acrescente a paciência. Tem lares, irmãos, caindo aos pedaços, tem lares se desfazendo, porque as pessoas que vivem debaixo daquele teto são cristãos, vão à igreja, cultuam o Senhor, são dizimistas, são ofertantes, mas ainda não acrescentaram a paciência na sua fé. E nesta manhã, Deus está aqui implorando: acrescente a paciência na sua fé. Acrescente a paciência, sede paciente. A Bíblia diz que a gente tem que ser prudente, ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Então acrescente, olha a obra que Deus está falando aí, acrescente a paciência. Como você vai ser uma pessoa de fé? Como você vai ensinar? Como você vai ganhar almas? Se você não acrescentar a paciência, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar graça, e nós vamos conseguir acrescentar as obras à nossa fé. E a nossa fé nunca mais vai ser morta. A tua fé vai gerar milagre, a tua fé vai gerar vida, a tua fé vai mudar história. Eu creio nisso. Deus não me trouxe aqui nesta manhã, Deus não me trouxe aqui nessa madrugada para estar falando à toa. É porque Ele tem um propósito na minha vida e um propósito na tua vida. Olha só, o que mais Ele diz aqui? Acrescentai a paciência a piedade. A piedade, esta palavra piedade, irmãos, eu não sei como nós fomos ensinados, eu não sei como nós aprendemos, mas nós temos um entendimento totalmente errado dessa palavra piedade. Nós confundimos, nós ou alguém ou algumas pessoas, trata piedade como sinônimo de dó. Uma pessoa piedosa é aquela pessoa que tem dó de alguém. A piedade, os irmãos da piedade, as irmãs da piedade, aqueles que têm dó, aqueles que ajudam, aqueles que distribuem. Não, irmãos, se você procurar no dicionário, piedade significa respeito para com as coisas sagradas, respeito para com as coisas de Deus. Então é isso, irmãos, que a gente precisa acrescentar na nossa fé: respeito pelas coisas de Deus. E eu tenho visto no nosso meio, irmãos, pessoas vão para a casa de Deus de qualquer jeito. Para ir numa festa ou para ir em algum lugar, a pessoa se arruma, a pessoa põe a melhor roupa, põe a melhor veste, e para ir na casa de Deus é de qualquer forma. Não, respeite as coisas de Deus. Um fato tão inusitado e que acontece com frequência, irmãos, acrescentar a nossa fé, a piedade, o respeito para com as coisas de Deus. Tem muitos, irmãos, é só você olhar debaixo das cadeiras da igreja, pessoas tiram o chiclete e grudam ali. Isso é falta de respeito. Essa pessoa que está do teu lado aí é algo de Deus. Então você precisa respeitar a pessoa que está do teu lado. Acrescente à sua fé a piedade. Então piedade nada mais é do que respeito para com as coisas de Deus. Respeite a Deus, tema a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então pense nisso. E para encerrar, irmãos,
acrescente à piedade o amor fraternal. Irmãos, o apóstolo Paulo disse assim: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu entregue o meu corpo para ser cremado, ainda que eu pegue todos os meus bens e reparta com aqueles que têm menos, sem amor eu nada serei. Então a gente precisa acrescentar à nossa fé o amor fraternal. Amor fraternal é aquele amor que Jesus sentiu na cruz do Calvário. Amor fraternal é aquele que faz a gente suportar uma circunstância por amor ao outro. Jesus foi tentado a descer da cruz. Jesus foi tentado a abandonar aqui o chamado dele. Mas o amor fraternal que estava no coração dele não permitiu ele descer da cruz. Ele dizia lá, na oração dele, lá no livro de João, capítulo 17, ele dizia: Senhor, é por eles que eu me santifico. Eu não tinha necessidade de estar aqui orando, eu não tinha necessidade do meu suor se transformar em sangue, mas é por causa deles. Eles precisam de mim, eles precisam que eu vá até a cruz, eles precisam desse milagre. E este amor fraternal estava no coração de Jesus, e é esse amor fraternal que a gente precisa acrescentar à nossa fé. Então está aí. A fé sem obras é morta, mas que obras eu preciso ter para minha fé funcionar, para minha fé gerar milagres? Deus acaba de nos ensinar. Depois você pegue com calma. Você que ficou curioso, pegue com calma. Pega lá o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante. E preste atenção. Por que eu preciso acrescentar essas coisas? Porque senão a minha fé vai ser morta. Senão a minha fé não vai gerar milagres. Mas tem outra coisa interessante aqui, que o apóstolo Pedro nos ensina. Olha o que ele diz aqui. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui, se essas obras existirem em vós, mas ele diz que não basta apenas existir, tem que ser abundante, tem que ter bastante. Você tem que ter bastante conhecimento, você tem que ter bastante virtude, você tem que ter bastante paciência, você tem que ter bastante piedade, você tem que ter bastante amor fraternal. Porque ele está dizendo aqui, se isso existir em nós e for abundante, nunca haverá esterilidade no nosso meio. Ele disse, isso não vai deixar vocês estéril. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Em todo lugar que você colocar as tuas mãos, ali vai haver prosperidade. Se em nós abundar essas coisas, vai haver prosperidade em todo lugar que você colocar a tua mão. É a Bíblia que está garantindo. E aí ele continua dizendo, porque em quem não há essas coisas, quem não acrescenta essas obras na sua fé, ele diz que é cego. O cego, irmãos, ele não vê o inimigo chegar. O cego, irmãos, ele é roubado facilmente, porque ele é cego, ele não vê de onde o inimigo está chegando. Quantas pessoas, irmãos, se diz de fé, quantas pessoas se diz cristã, mas está perdendo algo, o inimigo está roubando, o inimigo está tirando, e você está achando que é coincidência, que o que tinha de acontecer vai acontecer, que o que você tem de passar era isso mesmo e você vai passar. Até quando você vai aceitar o inimigo te roubar? Até quando você vai aceitar o inimigo tirar aquilo que Deus te deu? Por negligência, irmãos? Não, isso no nosso meio não. Vamos se levantar nesta manhã, vamos se levantar neste domingo e vamos acrescentar as obras à nossa fé.
E vai ser uma bênção, irmãos. Você não vai ser cego, você vai ver o inimigo vir e vai fechar as portas. O inimigo não vai ter mais lugar na tua vida, porque você vai ver e vai fechar as portas. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E você também não vai ser cego, você vai conseguir ver o que Deus está preparando para você. Você vai conseguir ver o milagre, a bênção chegando. Porque nós acrescentamos, irmãos, a nossa fé não vai ser morta. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração. Aquilo que eu não conseguir ensinar, aquilo que eu não conseguir passar, que o Espírito Santo de Deus te ensine, te mostre e te fortaleça. Porque a tua fé vai gerar milagres em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Se você gostou da mensagem, se você foi abençoado pela mensagem, divulgue com seus amigos, se inscreva aí no canal, se inscreva aí, nos ajude nessa batalha, nos ajude nessa luta. Eu conto com você, eu conto com a tua ajuda. Fiquem na paz, tenha um domingo de sucesso, tenha um domingo de família, que toda a tua família esteja ao redor da tua mesa, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus.